Olá pessoal, mais uma aula sobre notações científicas, a nossa terceira aula sobre notação científica. E nessa aula nós vamos trabalhar a divisão com notações científicas. Para dividir números na forma de notação científica, devemos dividir os fatores, repetir a base 10 e subtrair os expoentes. Essa é a regra geral para que nós possamos fazer uma divisão com notações científicas. Na aula passada nós já vimos o que é o fator, a base 10, o expoente, então qualquer coisa você pode estar dando uma olhadinha lá na aula anterior, caso você tenha esquecido de algum desses detalhes. Então vamos lá, para os nossos exemplos. Oito vezes 10 elevado à quinta potência, dividido por 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Note que aqui nós temos uma divisão com notação científica. O que a regra diz? A regra diz que inicialmente nós devemos dividir os fatores. Então nós teremos 8 dividido por 2. E em seguida nós vamos repetir a nossa base 10. Então nós temos vezes 10. E o próximo passo vai ser nós efetuarmos a subtração entre os expoentes, ou seja, 5 menos 2. Então aqui no expoente nós teremos 5 menos 2. Resolvendo, nós temos o seguinte: 8 dividido por 2, que são 4, vezes 10, 5 menos 2 são 3. E aqui nós já temos o nosso primeiro resultado da nossa divisão. Vamos lá para mais um exemplo. No próximo exemplo nós teremos 6 vezes 10 elevado à oitava potência, dividido por 3 vezes 10 à quinta potência. O que nós vamos fazer? O mesmo processo. Dividir fatores. Vamos dividir os fatores, portanto nós teremos 6 dividido por 3 vezes 10. O que eu faço com o expoente? Expoente nós vamos fazer uma subtração. 8 menos 5. Então aqui nós temos 8 menos 5. Agora o que nos resta é efetuar essa continha. Nós temos então 8 dividido por 3, 2, vezes 10, e 8 menos 5, que vai dar 3. Portanto, nós temos 2 vezes 3 elevado à quinta potência. Ou seja, pessoal, é bem tranquilo. Para quem já fez a aula da multiplicação com notações científicas, dividir o processo é análogo. Você vai apenas efetuar um processo inverso, né? Então, repetindo a nossa regra, divide-se os fatores e subtrai os expoentes. Vejamos esse exemplo. 6,4 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 2 vezes 10 elevado à sexta potência. Lembrando que na nossa primeira aula nós falamos que esse expoente ele pode ser um número negativo ou um número positivo, né? Eles são números inteiros. Então, não é nenhuma novidade que hora ou outra vai aparecer números negativos. Quando aparecer esses números negativos, nós temos que saber trabalhar com eles, saber operar as operações de adição e subtração. Note que aqui nós temos que subtrair esses expoentes. Então, vamos aplicar a regra do começo. Divide-se os fatores. Então, nós temos 6,4 dividido por 2 vezes 10. E agora vamos colocar os expoentes. Nós temos menos 3 menos, o 6 é um número positivo, então nós vamos ter o 6. Menos 3 menos 6, ok? Observa que nesse caso aqui específico, nós temos dois números com o mesmo sinal. Lembra o que a gente falou na aula anterior? O que acontece
quando eu tenho dois números com o mesmo sinal, ou 2 de mais ou 2 de menos. Vamos fazer aqui. Se eu tenho menos 3, menos 6, observa que de uma forma simples para entender, menos 3 indica que você está devendo R$3, menos 6 indica que você está devendo R$6. Portanto, nós temos que juntar essas duas dívidas. Então, se você juntar duas dívidas, uma de 3 e outra de 6, nós vamos ter um total de 9, que você vai continuar devendo, certo? A regra diz que sinais iguais você deve somar e conservar o mesmo sinal. Então, você somou e conservou o mesmo sinal. Portanto, aqui no nosso resultado será menos 9. Ok, vamos lá? Fazendo a divisão, 6,4 dividido por 2. Então, nós temos 3,2 vezes 10 elevado a menos 9. Ok, pessoal? Então, o cuidado que vocês vão ter que tomar sempre que efetuar essas continhas é se o expoente tiver números negativos, ok? Nós não podemos esquecer esses detalhes. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, divisão envolvendo as notações científicas. E até a nossa próxima aula.